Estamos de volta com o Educadoc, recebendo a queridíssima Bruna Nascimento, Leôncio Oliveira e o querido Túlio Marques. Eu queria perguntar a vocês que estão em casa, a gente tem essa comunicação um pouco limitada que a gente não consegue ouvir, né, quem está do outro lado, mas isso a gente vai vencer, tá? Daqui a pouco a gente vai estar se comunicando com o pessoal também, Tecnologia respondendo tá perguntas, a aí. tecnologia está aí. Mas perguntando ao pessoal de casa se vocês já tiveram a experiência de ter um professor surdo, né? Porque no caso, Roberta, ela está falando ali em Libras, né, se comunicando com quem está em casa, mas pode acontecer ao contrário, né? A gente pode ter ao contrário. Roberta, ela traduzindo para mim, no caso, que eu me sinto analfabeto em Libras ainda, tá? Eu vou Por superar, enquanto, né? por enquanto, eu vou superar essa dificuldade. Mas eu queria conversar um pouquinho com o Leôncio sobre a experiência dele na universidade, como é que foi essa tua experiência como professor, como é que foi a tua relação com o estudante. Você tinha estudante não surdo, aí como é que era essa tua experiência? Conta pra gente. Verdade, eu comecei em 2019, eu passei numa seleção na Universidade Federal de Pernambuco para professor substituto. Eu recebi a resposta, né, do MEC para entrar, eu fiquei muito feliz, eram 3 vagas, os 3 eram surdos, foram sendo chamados e eu fui o terceiro lugar, fiquei no aguardo, e aí eu entrei para o centro de saúde, para um curso, para ser professor. Eu entrei junto com a professora Adriana, esse é o sinal dela, ela me ajudou a preparar todo o plano de aula, como eram os estudantes, quais eram as obrigatoriedades, o que era que precisava ser cobrado na área de saúde, de enfermagem, também de química, das diversas disciplinas. E também nessa questão vocal no curso de medicina. Então ela preparou todo o programa. Eu visualizei esse programa, eu estava muito nervoso para saber como era que ia ser a turma, como era que eles iam me receber, a turma de alunos ouvintes, como é que seria essa surpresa, a questão da interpretação também, se os alunos iam me entender ou se eu ia precisar de um intérprete, quais seriam as estratégias. Então eu cheguei em casa, comecei a refletir, ficava suando as mãos, meditava, não conseguia dormir. E aí no dia, às 6 da manhã, eu já tinha me aprontado, cheguei na universidade, recebi então quem era a matéria, tudo certinho. Cheguei na sala, tinham 40, 50 alunos mais ou menos na sala e eu comecei a pensar em quais as estratégias que eu iria usar. Às 8 horas em ponto, alguns alunos começaram a sair e tinha uns alunos lá que ficaram para assistir minha aula. Eu fiquei um pouco desconcertado, abri o notebook, escrevi o meu nome, me identifiquei, disse o meu sinal. O quadro ficava atrás de mim. Eu fiquei observando os alunos também, observando, eles cochichavam também entre si. E eu pensava que eles eram alunos. Eles pensavam que eu era aluno, perdão. Aí eles tentavam falar comigo. E aí depois, finalmente, eu me identifiquei e disse que eu era o professor Leôncio, que eu era surdo. Os alunos olharam e disseram: "Você é surdo? Me perdoe, eu pensei que você era ouvinte, pensei que você fosse um aluno, você nem parece ser um professor." Eu fiquei me sentindo assim, que isso era um estereótipo, né? Porque eu me senti desvalorizado em relação a isso. Eu acho que por eu ser jovem, na verdade. Mas eu comecei a dar aula, eles não conseguiam entender e eu fazia o acompanhamento escrevendo no quadro. E a gente ia fazendo essa jogada, foi bem trabalhoso, na verdade, durante 2 semanas de aula. Era sempre às terças e quintas, as aulas. Até que se completou um mês e eles já conseguiam sinalizar e se comunicar sinalizando. Então era um desafio realmente a questão da comunicação e eu tive que estimular muito esses estudantes. Isso foi no 6º período, logo depois, no curso de medicina, a importância deles saberem se comunicar, porque de repente, se eles fossem atender um paciente ou de repente numa cirurgia, no contato com uma pessoa surda,
a gente tem essa barreira da comunicação, que fica sempre dependendo de um intérprete ou de alguém da família que possa fazer esse trabalho. Então, numa sala de parto, por exemplo, aí chama uma pessoa para interpretar. Então, é importante que a médica consiga fazer esse diálogo, por exemplo, com a paciente, consiga entender a pessoa. Então, daí a importância de ensinar Libras para tirar essa dependência, para que haja uma comunicação bem clara. O básico já é suficiente para a área da saúde, para que se possa entender. Então, dentro da Universidade Federal, eu via essa importância com a obrigatoriedade do curso de Libras. E pena que era apenas no 6º período, mas de fato era importante o ensino da Libras. Atualmente, no meu trabalho dentro do CAIS, eu continuo ensinando e eu tenho alguns alunos que são enfermeiros, por exemplo, e eles perguntam alguns sinais, por exemplo, o sinal de respirar, o sinal de exames, por exemplo, para fazer um exame de sangue. E às vezes eles filmam o sinal para poder memorizar e usar depois. Então, o sinal de desmaiar, por exemplo, aqui está o sinal para desmaio, febre. Para aferir a temperatura, o sinal de termômetro. Aí eles perguntam, é esse o sinal? Como é que eu digo, por exemplo, se a pessoa está com 40 graus de febre? E aí essas pessoas que são da área da saúde, enfermeiros, por exemplo, eles aprendem, eles já conseguiram aprofundar bastante, melhorar bastante na sinalização. Médicos jovens também. E eles têm ficado muito satisfeitos com esse aprendizado. Claro que nada é completo, ainda é preciso avançar, continuar estudando, aprendendo, porque é uma área realmente complexa. E uma outra experiência que eu tive, Hugo, também foi na área de fisioterapia. Ali no ano de 2010, eu entrei no primeiro período de fisioterapia. Todos os alunos eram ouvintes. Eu cheguei para o curso, não tinha intérprete. As pessoas ficavam me observando. E aí eu me identifiquei como surdo. As pessoas começaram a tentar se comunicar e não entenderam o que eu estava dizendo. Aí eu tive que escrever num papel e mostrar para as pessoas que eu era surdo. Perguntei se não havia intérprete. E aí foi acionada a coordenação do curso. As pessoas me olhavam, os alunos me observavam por nunca terem visto um estudante surdo. E aí eu fui na coordenação, expliquei que eu precisava de um intérprete. A instituição conseguia um intérprete. E as pessoas me perguntavam, né, como é que você entrou nesse curso aqui de fisioterapia, né, como é que você vai entender os conceitos do curso, também a questão da UTI, do atendimento na UTI. Mas aí eu fui avançando nos períodos na universidade e eu amava muito a área da saúde. Só que teve algo muito difícil para mim, que foi desafiador, que foi o estágio dentro da UTI. Eu fui para o hospital junto com o intérprete. Eu entrei na UTI, eu tinha que me paramentar para poder entrar na UTI. E eram só cuidados básicos, na verdade. Assessorar e fazer alguns movimentos também. Algumas pessoas não conseguiam falar, não mexiam. Era só o trabalho para fazer alguns exercícios mesmo. O intérprete ficava lá sentado, à distância, só observando. E eu ficava lá na sala da UTI, tinham muitos pacientes. E eu comecei fazendo os exercícios com os pacientes, fazendo as anotações também. E era um técnico, né, de enfermagem. E o médico estava ali por trás, observando, ele estava falando, mas eu não escutava. Ele estava dando as orientações, eu continuei fazendo os exercícios com o paciente. Ele falava e eu não escutava. E aí ele perdeu a paciência e me cutucou. Eu senti alguém batendo forte assim em mim. E aí eu olhei, o médico estava de máscara e ele estava oralizando, eu não conseguia entender. E aí eu disse a ele que eu não escutava. E ele continuou falando. Eu pedi licença ao paciente. E eu percebi que ele era o médico responsável pela UTI. Eu fiquei nervoso, eu chamei o intérprete veio para fazer a mediação. E eu perguntei, olha, ele me cutucou para falar, eu não entendi. Aí ele explicou que eu era estagiário da área de fisioterapia. E o médico observou, perguntou, então você é surdo? Aí ele disse, sim, eu sou surdo. E ele ficava sempre conversando com o intérprete, não focava em mim.
Porque a voz vinha do intérprete, então ele direcionava o olhar para o intérprete, e não para mim. E eu disse, olha, na verdade o aluno sou eu, mas ele não fazia contato visual. E ele dizia, eu sou o chefe, você não pode vir estagiar aqui. E eu dizia, não, eu sou estagiário, eu estou aqui, foi acordado por telefone, eu peguei na minha mochila a autorização de que eu poderia estar ali estagiando, eu tinha autorização de um médico, colega dele. Aí ele disse, olha, me desculpa, é porque eu estou acostumado com alunos ouvintes, e você é um aluno surdo. E ele ficou assim, sem jeito. E eu disse a ele qual era o meu foco, os exercícios que eram o meu foco. Aí ele chamou o colega e explicou. E eu falei para ele que eu estava ali para fazer as anotações, para estagiar. E aí ele disse que eu realmente não poderia estar ali como estagiário, como um aluno surdo. Isso me deixou muito angustiado. Ele pediu para me retirar. Eu respeitei e fui embora. Mas isso me deixou muito angustiado. E eu fiquei pensando por que eu fui tão desvalorizado naquele momento, aquela repressão que eu sofri. Enfim, eu não quis mais a área de fisioterapia e eu acabei desistindo por essa experiência. E aí eu passei em outra área, na área de pediatria com crianças. Era um pouco mais fácil a comunicação. Eu tive uma experiência com uma pessoa que era para levar uma criança, para fazer alguns exercícios de pilates também, com a criança. E a avó dessa criança ficava sempre me observando, e eu sentia que ela às vezes ficava um pouco impaciente, eu ficava tentando imaginar, será que vai acontecer tudo de novo, só pelo fato de eu não ser ouvinte? Bem, eu continuei fazendo os exercícios, eu estava junto com uma amiga minha, com quem a gente sinalizava, e aí depois ela explicou, olha, ela realmente não quer você junto com a criança pelo fato de você ser surdo. Então eu fui enchendo a paciência por causa disso, parecia que eu tinha uma marca assim por ser surdo, e eu avisei ao professor que eu precisava fazer uma troca justamente por conta dessa minha angústia. Eu fiquei pensando, se eu começar nessa área de fisioterapia vai ser muito difícil. E aí, juntando a isso, foi criado o curso de Letras Libras. Eu já estava no 9º período de fisioterapia e aí eu acabei mudando para o curso de Letras Libras, que foi onde eu realmente me identifiquei por conta dessa questão da comunicação. Parece que os caminhos para mim não se abriram na fisioterapia, embora eu amasse, mas na Libras as coisas fluíram para mim, foi bem melhor. Bem, isso foi essa questão do estereótipo que foi muito forte para mim. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado na questão da pessoa surda, essa clareza de informações, de que eu sou uma pessoa surda, mas eu consigo avançar na sociedade, que eu sou um professor, todas essas questões que eu expliquei desde quando eu comecei a dar aula. A questão da oralização também, da educação bilíngue, refletir nisso, de que o professor pode sair, eu consigo me comunicar com os meus estudantes. Então, isso é a importância desses avanços. Sim. Leôncio, eu queria te perguntar também sobre, por exemplo, eu perguntei isso para a Jéssica, né? Como questão de você falou da área de saúde, como é essa coisa de consulta médica, quando você precisa ir ao médico, tu tens essa dificuldade em relação à clínica, se a clínica pode te atender de forma bilíngue, por exemplo, como é que você faz, ou como seus amigos, as pessoas que convivem com você, quando a gente fala de terapia? Eu fiquei pensando para a mulher, no caso da mulher que vai para o ginecologista, né? Ela fala coisas muito, muito particulares, né? Como é essa relação com a área da saúde para você e para as pessoas com quem você convive? Eu fico interessado. Será que a educação hoje ela tem se preparado cada vez mais para acolher estudantes de maneira geral? Mas como é que a saúde tem feito isso? Eu gostaria só de entender um pouco melhor a pergunta. É no caso de estudantes? No caso para você, quando você precisa marcar uma... Isso, exatamente. Agora ficou mais claro. Ficou mais claro. Quando eu vou marcar uma consulta, por exemplo, um dermatologista para fazer uma limpeza de pele, aí eu marco às 2 horas da tarde, eu termino meu trabalho, eu vou.
para dermatologista. Eu entrego meu documento, fico lá esperando, observo no painel, quando chama o meu nome, eu entro na sala da médica. Antigamente, de vez em quando, eu ia acompanhado, porque eu precisava entender algumas questões de saúde importantes. Mas como é no dermatologista, a comunicação é mais fácil, apenas escrevendo a gente consegue. Então, quando a médica, por exemplo, começa a falar, eu peço para ela esperar um pouco, digito no celular, explico que eu sou uma pessoa surda e digo quais são as minhas queixas. Se é alguma questão de pele, capilar, por exemplo. E aí, geralmente, a médica fica assim com esse olhar curioso. Ela me chamou, isso foi uma experiência, né? Ela me chamou, me examinou com uma lupa, não me perguntou nada, nem, por exemplo, por questões de educação, né? Se eu tava bem, foi bem direto ao ponto. E eu disse, tudo bem, vamos lá. Vai me examinar, depois eu voltei pra cadeira, ela fez a prescrição, mas eu queria fazer outras perguntas. Mas ela me entregou o receituário, eu disse, tá, tudo bem, mas aí eu digitei no celular, tá, mas se eu quiser usar determinado tipo de produto, de cosmético, o que é que eu utilizo, o que é que eu posso usar? E a médica continuou, do mesmo jeito. E aí só escrevendo. Outra vez eu fiz outra pergunta, uma loção, um óleo. Eu quero ficar mais jovem. O que é que você recomenda? Que marca você recomenda? Aí a médica, de novo. Aí ela tentava oralizar e eu dizia, olha, eu não sou surda, eu não falo, eu uso a língua de sinais, você pode escrever também. E aí ela escrevia e eu entreguei, aí eu consegui negociar, assim, dessa forma. Eu não me delonguei, mas consegui, porque se eu precisa voltar para a universidade para poder estudar Libras. Eu cheguei a essa conclusão, que essa pessoa precisava voltar para estudar, mas tudo bem. Eu guardei o receituário, digitei no telefone, agradecendo, fiz em Libras também, e a médica fez cara só de paisagem. E eu pensei, é só isso, assim, foram 10 minutos, uma consulta super rápida. 10 minutos. Eu achei estranho porque quando eu ia com a minha mãe, as consultas demoravam, eram tipo 40 minutos, havia um diálogo, uma conversa, eu ficava só observando a médica falando com a minha mãe. Então com a minha mãe eram 40 minutos e comigo 10 minutos, uma consulta rápida. Talvez eu pense que a médica ficou com medo por essa questão da comunicação, por não saber como se comunicar comigo, e aí ela foi logo fazendo a prescrição de maneira bem rápida para se aliviar naquele momento, né? Mas eu fiquei pensando, será que eu sou um gavião? Será que eu boto medo nas pessoas? Foi bem ruim, assim. Então eu tenho esse problema, assim, com a comunicação, seja um dermatologista. No dentista já é um pouco mais fácil, eu consigo. Eu percebi já no meu dentista que ele foi muito legal. Que eu fiz a comunicação com o telefone, mas às vezes é bem difícil mesmo. Quando é um médico de mais idade, eu percebo que tem essa dificuldade. E aí, às vezes, eu fico até com medo quando eles me dão a prescrição do remédio que eu vou tomar, eu entrego para um enfermeiro, porque eu fico com medo de passar mal, de ter alergia. Então, é bem difícil, é bem difícil. Eu quero manter a minha saúde, mas eu tenho, de fato, essas barreiras. Aconteceu algo recentemente que eu estava me sentindo muito mal e eu fui na emergência e os médicos eram muito jovens, eram bonitos, inclusive. Eles estavam lá sentados, eu também me sentei e ele lá digitando. E eu só observando. E eu fiquei pensando, será que sabe Libras ou não? Aí quando dirigiu a palavra oralmente, aí eu disse que eu era surdo. Aí o médico conversou com a colega e disse, ó, calma. Aí tentou fazer alguma sinalização. E ele foi tentando explicar como era que tinha ocorrido, que às 10 da manhã ele tinha de trabalhar, mas que estava se sentindo muito mal. E que às 2 da tarde foi para a emergência. Ele foi tentando sinalizar de uma forma que ele entendesse. Aí ele perguntou se poderia escrever. Ele disse, olha, eu prefiro realmente em Libras. Aí ele foi tentando perguntar, olha, onde é a dor? É aqui? É aqui? Ele disse, não, olha, não é no coração, tá? É aqui. E eu fui tentando descrever onde era a dor e ele fez um eletrocardiograma. Passou um eletrocardiograma. Eu perguntei à enfermeira, eu senti dor para fazer o exame.
mas eu não conseguia me comunicar. E aí a gente foi tentando, né? Ah, é para voltar que horas? Ah, vai chamar pelo meu nome no painel? Eu fiquei esperando, demorou 1 hora, 2 horas. Aí depois a mãe dele chegou e perguntou, o eletrocardiograma, e já faziam 3 horas que eu estava esperando. E aí foi sugerido que batesse na porta do médico. Aí a mãe dele perguntou, por que a demora? Ah, porque ele é surdo e a gente não estava sabendo como era que ia se comunicar. Isso já era quase 1 hora da madrugada, quando eu cheguei em casa, eu estava super cansado. Então não existe uma zona de conforto quando se trata da pessoa surda. As barreiras são muitas. Eu tenho, às vezes, que combinar com a minha mãe para ir junto, mas é porque realmente não existe a questão da acessibilidade. Principalmente porque envolve a questão monetária também. Agora, falando um pouquinho, é verdade que você é crossfiteiro? Vamos falar um pouquinho sobre vaidade, né? Porque a gente tá falando sobre a pessoa surda, mas eu acho que falar sobre vaidade é uma coisa que todo mundo tem. E quando a gente fala sobre vaidade, a gente fala sobre estereótipos também, porque as pessoas parecem que definem quem pode ser vaidoso e quem não pode ser vaidoso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, me fala sobre essa sua experiência do CrossFit, né? Durante a pandemia, eu fiquei muito ansioso por estar em casa sozinho, com a minha família, o isolamento social. Então eu acabei começando a fazer o CrossFit. Claro que eu usava máscaras. E aí eu corria um pouco, fazia algumas adaptações para os exercícios. Alguns ouvintes me observavam, porque não me conheciam lá do CrossFit. Alguns termos eu também não conhecia. Você conhece, Hugo? Não As conheço. palavras do CrossFit? Não conheço. Eu sei que tem até tênis especial para CrossFit, né? É um exercício que a gente fica de ponta cabeça. E aí eu ficava procurando no YouTube. E aí para poder entender quais eram os exercícios. E aí eu ia tentar. Então no começo foi assim. Eventualmente as pessoas ficavam me observando. Às vezes não queriam fazer dupla comigo nos exercícios. Justamente por conta de eu ser surdo. Então quando era para formar dupla eu ficava procurando alguém. As duplas eram formadas. E eu sempre ficava por último e sozinho. E aí eu dizia, professor, eu tô sozinho. E aí ele fazia um trio. Aí um outro dia, um outro sábado, mesma coisa, as duplas eram formadas. E aí eu ficava sozinho de novo por último. Aí eu chamava o professor e dizia, olha, eu tô sozinho de novo. E aí ele gritava, olha, tem alguém mais sozinho? E aí uma pessoa se voluntariou e aí a gente fez dupla. A pessoa me observou, me olhou, perguntou se eu sabia, se eu entendia dos exercícios, dos diferentes exercícios. A gente se comunicou assim, eu disse qual era o exercício, fiz o sinal, né? E ele pediu que eu fosse fazer aquele exercício específico. E eu disse que ainda não era a hora, que eu ia esperar chegar o momento do exercício. Mas parece que ele estava me menosprezando pelo fato de eu ser surdo. Mas eu já tinha treinado, já tinha feito esse treino. Então, as pessoas ficam sempre com esse cuidado, assim, por conta de eu ser surdo. Então, isso acontecia nesse exercício especificamente também. E aí eu fui firme, eu disse, olha, não, eu vou esperar. Quando começarem os movimentos é que eu vou. Aí eu fiquei aguardando. E ele queria que eu fosse primeiro. Eu disse, não, você pode ficar à vontade, pode ir. Quando começou, então, aí a gente fez os exercícios. Aí, parece que eu calei a boca dele. Porque aí eu fiz e depois ele tentou fazer também e não conseguia. Eu fiquei olhando, observando e eu fiz, é só isso que você consegue fazer? Então, é difícil realmente, porque às vezes a gente não consegue, eu não consigo conversar, as pessoas ficam batendo papo, ficam brincando ali, naquele movimento. Depois elas vão pra academia. E aí eu vou fazendo as repetições também. Então eu acho a academia mais passiva. Eu gosto do CrossFit por conta desse movimento. Eu acho mais interativo. Então tem alguns que sinalizam um pouquinho. O professor é muito legal. Ele fica tentando. Ele faz o sinal, por exemplo, do ferro, da barra, para eu pegar a barra. Aí outro, mais flexível, colchonete, por exemplo. E aí ele vai tentando sinalizar algum sinal de alguns equipamentos. E eu vou ensinando para ele também, porque a gente também já tem uma aproximação, uma intimidade.
Mas, de fato, as pessoas acabam se afastando. Quando tem festa, por exemplo, eu não vou. Porque eu não consigo me integrar com as pessoas. Eu fico ali tomando meu guaraná. As pessoas sinalizam pra mim um aceno, uma saudação. Eu fico pensando, meu Deus, eu aqui sozinho, não tem ninguém pra eu sinalizar aqui. Então é difícil, mas eu gosto, eu gosto. E eu já tô achando que fazer crossfit contigo deve ser divertidíssimo, né? Porque eu tô aqui rindo das histórias. Então eu já tô imaginando que ir pro bar com você, tomar uma cerveja, meu amigo, deve ser divertidíssimo. Eu já encontrei Leôncio em Olinda, viu, no carnaval. Ele disse, a gente pode ir, viu, pro crossfit, todo mundo junto. Pro crossfit, podemos tentar o crossfit. Mas vamos, eu topo, eu aceito o desafio. Gente, a gente chegou no finalzinho do segundo bloco. Eu quero dizer assim, o mundo é um lugar bem melhor porque vocês estão aqui. Porque é muito bom fazer educação, é muito bom fazer educação assim, dessa maneira, do jeito que a gente tá fazendo aqui, dialogando, conversando, e é conversando com todo mundo e para todo mundo. Então eu agradeço muito vocês estarem no Educadoc, o Educadoc é muito mais especial com vocês, dizer que a cadeira de vocês é cativa mesmo, para vocês voltarem, e você, companheiro, vai vir aqui debater alguns temas com a gente, né? Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a universidade, você também vai ter cadeira cativa aqui no Educadoc, eu agradeço muito esse tempinho que eu tive com você e poder aprender muito com você. Seja muito bem-vindo ao Educadoc. Vocês querem se despedir do pessoal? Gente, vocês estão prestigiando o nosso programa. As famílias que estão em casa, Leôncio, como pessoa surda, é um exemplo de que não tem limites para a pessoa surda. O seu filho surdo, seu irmão surdo, seu parente surdo, seu amigo surdo, ele pode ser o que ele quiser. A minha estudante, que eu acompanho no 9º ano, ela tem o sonho de ser veterinária. E todos os dias eu digo a ela, você vai ser, porque você vai ser o que você quiser. Então não tem limites para ninguém nessa terra. Enquanto pessoa, você tem saúde, tem inteligência, e não deixe que a sociedade diga que você não pode. Você é surdo, mas você pode, sim, o que você quiser ser. Vamos bater palma pra Bruna, né? Excelente. Hugo, só agradecer. Eu não tenho nem o que dizer depois do recado de Bruna. Maravilhoso. E agradecer também pelo convite. Mesmo a gente sendo da casa, é muito especial pra gente participar desse programa. Eu fico muito feliz de estar com o Leôncio, com Bruna, com Roberta e com você também. Obrigado, de verdade. Tenho certeza que se vierem outros convites, a gente vai aceitar. Um bate-papo muito legal. Se prepare, então. Eu queria agradecer muitíssimo pelo convite aqui da ETEPAC, também a Hugo, Roberta, Bruna, Túlio, todos vocês. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. A minha presença aqui, nesse setembro, em alusão ao dia 26 de setembro, Dia da Pessoa Surda, é muito importante para que sirva de referência. E que não seja só nesse mês, mas que seja relembrado todos os dias do ano, até a eternidade. E que isso não pare por aqui, mas que seja todos os dias. Que a gente possa lembrar da comunidade surda. Então eu estou muito agradecido, de fato, por ter vindo aqui, pela presença e também pela participação aqui. E também agradecido porque a língua de sinais foi trazida para o Brasil pela família imperial há tantos anos e a gente tem hoje esse marco aqui na comunidade, com os intérpretes, as pessoas da comunidade surda. Então, meu muito obrigado. Foi um prazer e parabéns a todos pelo dia 26 de setembro. Nós é que agradecemos e o Educadoc continua. Fica acompanhando a gente e a gente está de volta com o Educadoc na próxima semana. Forte abraço.